O templo de pedra cedeu e o muro se rompeu. Em 17 de Tammuz a doce ilusão se perdeu. Mas a verdadeira queda não é a dor material, é o ego que se quebra no profundo plano espiritual. Nós descemos a este mundo como centelhas em prisão, para transformar o orgulho na mais pura doação. A arca não é de madeira, é a língua que se cala, é o lachão bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shino e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. 9 de ave chega com o fogo que o velho altar consumiu, para que o desejo de receber enfim ficasse vazio. 26 é a soma oculta da luz a ecoar, o sagrado e o divave vem a alma purificar. Não servimos pelo medo, nem por ouro ou por poder, mas para anular a sombra e a luz de Deus reter. A queda não é o fim, é a quebra do que é banal, para reerguer a morada no silêncio celestial. 5 matrizes de um lado e 5 na outra mão, aliança de Abraão guiando a grande retificação. Da Altíssima é a Herumã até a fonte de Erezedim. A vaidade se desfaz e o nosso espírito cede. Circuncidando os lábios, a nossa mente encontra a paz. O animal do sacrifício é o mal que fica para trás. A arca Não é de madeira, é a língua que se cala, é o lachão bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shino e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. olha além da letra e muito além da tradução. A verdadeira reconstrução começa na sua intenção. Toda a humanidade é uma alma única a despertar. O entendimento de Mashiach a todos vai curar. As pedras do santuário são as nossas almas em união, erguendo um novo mundo além da própria dimensão. A arca não é de madeira, é a língua que se cala, é o lachão bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shino e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio
somos nós na infinita luz do Criador, onde a quebra da vaidade dá lugar ao puro amor, onde a letra ressuscita e a verdade nos conduz, deixando a antiga sombra para habitar na luz. הרמש מטריד זאת מצד, ירד ורמש ביד השנייה. הברית של אברהם מנרה את התיקון הגדול, מרורמה עליונה עד למקור הרזת. הירות מתפוגגת והרוח נרנעת, במילת השפתיים הסרל מוצא שלום. ראיית הקורבן היא הר שנשאר מהרוח. Arca não é de madeira, é a língua que se cala. É o lachão bem guardado, onde a luz de Deus embala. Chino e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. הבית מעבר לעוד והרבה מעבר לתרגום, הבנייה האמיתית מטרילה בכוונה של רע, כל האנושות היא נשמה. Olá e boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma exploração detalhada de hoje. O nosso objetivo, como sempre, é mergulhar naquelas fontes mais densas, cruzar informações e extrair aquele conhecimento prático, sabe? Aquele conhecimento que muda a perspectiva. Isso. Aquele que faz a gente enxergar a realidade com lentes completamente novas. Eu tô muito animada para hoje. Eu também. É um material fantástico. Sim. A nossa análise aprofundada de hoje foca num texto fascinante. É um ensinamento espiritual muito profundo trazido pelo Mori André Clem Rosa. Isso mesmo. Da escola Kibel Missinai. Exato, da escola Kibel Missinai. E a grande missão deste nosso estudo é propor meio que um exercício de abstração para quem nos ouve. Um exercício bem radical, digamos assim. Bem radical, nós vamos investigar o que a fonte chama de engenharia espiritual oculta, aquela que existe nas entrelinhas da Torá. Perfeito. É um convite muito instigante para abandonar de vez aquela visão clássica, né? De que a religião ou os textos sagrados são só uma espécie de cartilha de regras. Ou um livro de história antiga. Ou pior, né? Um manual de instruções para obter vantagens materiais no mundo. Então... Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Como a gente sai dessa visão de um texto puramente histórico ou de um catálogo de dogmas, para entrar nessa tal engenharia espiritual oculta? Bom, essa quebra de expectativa inicial é fundamental para a gente compreender o texto. Para começar, precisamos ajustar a nossa sintonia analítica. Esta fonte desafia frontalmente a maneira como a vasta maioria das pessoas foi ensinada a ler esses textos antigos. Tipo, lendo tudo ao pé da letra. Exato. A nossa tendência natural, até por uma questão da nossa educação ocidental mesmo, é focar nos eventos físicos. Sim, a gente quer ver os fatos. A gente lê sobre batalhas externas, migrações de povos, tragédias históricas ou aqueles rituais físicos todos. Mas o que o ensinamento da escola Kibel Missinai traz é uma mudança completa de paradigma. Onde muda o foco, certo? Totalmente. Sai o foco do que acontece do lado de fora, lá no mundo material, e entra uma jornada de transformação psicológica e espiritual. Uma jornada que ocorre inteiramente do lado de dentro. Nossa, isso é muito poderoso. É sim. O texto não está descrevendo o que aconteceu com povos antigos no Oriente Médio milhares de anos atrás. Tá. Ele está descrevendo o que está acontecendo dentro da mente e do espírito humano agora mesmo.
hoje. Entendi. É como se a narrativa histórica fosse só a casca, né? A embalagem. A embalagem de um manual muito mais complexo sobre a consciência humana. Exatamente isso. E a fonte ilustra muito bem essa ideia usando duas datas muito específicas do calendário judaico. O 17 de Tammuz e o 9 de Av. Isso. Pelo que o texto apresenta sobre o contexto literal, esses dias são amplamente conhecidos por quem acompanha a tradição como períodos de luto profundo, certo? Certo. Historicamente, são dias de jejum, de lamentação intensa. Aham. A leitura literal e histórica dessas datas diz que elas marcam eventos terríveis, como, por exemplo, o rompimento das muralhas de Jerusalém e depois a destruição física do templo sagrado. Então, no nível literal, as pessoas jejuam e choram a perda de um monumento físico colossal. Sim, um prédio feito de pedras, madeira de cedro, ouro, que foi derrubado por impérios invasores. Mas, se a premissa da nossa análise é que tudo acontece do lado de dentro, Isso. a interpretação da Kabbalah trazida pelo More André Klein Rosa deve inverter completamente essa lógica. E inverte mesmo. Porque se não estamos falando de um prédio em Jerusalém, o que exatamente foi destruído? A visão mística ensina que o templo, na verdade, somos nós. Nós somos o templo. Nós mesmos. A estrutura monumental que sofre a invasão e o colapso é uma representação direta do nosso próprio interior, da nossa estrutura psicológica. Caramba! E tem um detalhe ainda mais contundente que a fonte explora nessa parte. Qual? Quando os textos antigos falam sobre os rituais que ocorriam nesse templo físico, especialmente sobre o animal que precisava ser sacrificado no altar, A leitura literal sempre imagina uma criatura física, né? Um bezerro, um carneiro. mas a engenharia espiritual revela que o sacrifício de um animal literal não tem valor absolutamente nenhum se não houver uma correspondência interna. Então, quem é esse animal? Esse animal que precisa ser colocado no altar e sacrificado é o nosso próprio ego. Nossa! É a nossa natureza mais reativa, a mais instintiva e egoísta. Espera aí, deixa eu ver se eu acompanhei. Se o templo somos nós e o animal é o nosso ego, Isso. o que a destruição histórica desse templo representa para uma pessoa que está, digamos, passando por uma grande crise hoje? A fonte faz alguma correlação matemática com isso, não faz? Faz, e de uma maneira surpreendente. O que é fascinante aqui é o seguinte: Conta. a tradição cabalística utiliza uma ferramenta chamada gemátria. Gemátria. Isso. De forma bem resumida, para não perdermos o foco, a gemátria é um sistema onde cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico específico. Então, palavras são números e números formam palavras. Exatamente. Isso cria uma rede de significados ocultos o tempo todo no texto. E o código embutido naquelas datas de luto que a gente mencionou é brilhante. As datas da destruição. Sim. Se a gente pegar o número 17, referente ao 17 de Tammuz, Tá, 17. e somarmos com o número 9, do 9 de Av, 17 mais 9. dá 26. O resultado da equação é 26. E o 26 tem um peso absoluto. Imagino que, dentro dessa tradição matemática, tem um peso gigante. É o valor numérico exato do tetragrama sagrado. Nossa. Ou seja, o nome do Criador composto por 4 letras: Yud, Re, Vav e Re. A soma dessas letras dá 26. Então, a soma das datas que marcam a maior destruição aponta diretamente para a força criadora do universo? Diretamente. A matemática da destruição carrega a assinatura do divino. Isso muda completamente a perspectiva de uma crise. Então, as nossas quedas na vida não seriam só tragédias aleatórias do destino. Perfeitamente. Não são. E isso nos leva a compreender o propósito do sofrimento dentro dessa filosofia. Como o texto explica isso? Quando a fonte mostra essa conexão do número 26, ela explica que as crises da vida, sabe, aqueles momentos em que as nossas certezas desmoronam e o nosso templo interno parece ser invadido, Quando a gente perde o chão. isso. Esses momentos não são um castigo mundano. Aham. Não é uma punição divina porque alguém quebrou uma regra moral qualquer. Na verdade, é o próprio Criador agitando as fundações do ser humano. Uma força operando. Exato, uma força operando para quebrar aquela casca endurecida do ego.
O nosso ego é tão resistente que muitas vezes só uma destruição simbólica profunda consegue abrir espaço para algo novo. Nossa, faz muito sentido. Mas, qual seria o objetivo final dessa demolição interna toda? Como assim? Porque quebrar o ego apenas por quebrar seria meio que um masoquismo espiritual, né? Para onde essa transformação nos leva, segundo o texto? O objetivo central é promover a mudança mais profunda possível na base da consciência humana. O texto explica que nós nascemos dominados por aquilo que a Cabala chama de desejo egoísta de receber. Desejo egoísta de receber? É aquela força motriz que faz a gente querer acumular coisas, reter atenção, tirar vantagem nas relações, sempre buscando satisfazer apenas a nós mesmos. Aquele egoísmo puro do dia a dia. Esse mesmo. O propósito de desconstruir o templo do ego é transformar esse desejo de receber num desejo puro de doação. Uma virada de chave completa. Completa. Quando o egoísmo é sacrificado, o indivíduo consegue acessar níveis espirituais que a fonte chama de Chokmah, que podemos traduzir como sabedoria. Chokmah. E qual o outro? E Chesed, que é a misericórdia ou bondade amorosa. É um nível de empatia e altruísmo muito radical. Muito. O material afirma que o ser humano desceu a este mundo físico carregando fragmentos da alma original da humanidade. A alma de Adam, certo? Isso, referida como a alma de Adam. O nosso único propósito em estar aqui, lidando com os atritos da vida material, é realizar esse conserto. Precisamos consertar a ilusão da separação. Exato. Consertar a ilusão criada pelo egoísmo e aprender a operar na frequência da doação. Olha, é uma visão belíssima. Traz muito mais dignidade à jornada humana do que a ideia de sermos apenas pecadores aguardando punição, sabe? Sem dúvida. Agora, avançando um pouco mais no nosso estudo das fontes, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. O texto sai do Templo de Jerusalém e nos leva para muito antes na história. Para um dos momentos mais icônicos do livro de Gênesis. A Aliança de Abraão. Isso, a aliança do Eterno com o patriarca Abraão. A narrativa literal ali descreve uma cena muito peculiar de sacrifício. O que exatamente a fonte destaca dessa passagem? A fonte cita os comandos exatos que Abraão recebe para consolidar essa aliança. O texto sagrado diz para ele pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Tá. Além de uma rola e um pombinho. Olha, sem o contexto místico, isso soa meio que como uma lista de compras para um açougue muito específico da antiguidade, né? Com certeza. Parece uma receita literal. Alguém lendo isso hoje pode facilmente pensar... nossa, a espiritualidade milenar dependia de encontrar 3 mamíferos de exatos 3 anos e 2 aves. É muito fácil cair nessa armadilha de achar que os antigos eram só obcecados com rituais agropecuários. É um risco constante na leitura literal. Como a engenharia espiritual decodifica essa lista? É justamente nessa aparente estranheza que a Cabala esconde seus maiores tesouros. O texto argumenta que Abraão não estava montando um curral ali ou organizando um abate literal. A chave de decodificação está na contagem e na estrutura do que foi pedido. Vamos somar os elementos. Tá, vamos lá. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola, um pombinho. São exatamente 5 animais. 5 animais. E no estudo místico que estamos analisando, o número 5 não é aleatório de forma alguma. Ele aponta diretamente para Sefirot. Podemos abrir um pequeno parêntese aqui para nossa audiência, para quem não tem muita familiaridade com o termo, o que são as Sefirotes nesse contexto? Claro. As Sefirotes são entendidas como as matrizes cósmicas. Matrizes cósmicas. São 10 esferas ou canais de emanação através dos quais a energia do Criador desce e interage com o universo criado. Como se fossem engrenagens do universo. Engrenagens, canais de força, e elas são divididas em colunas. Nessa passagem de Abraão, os 5 animais representam 5 dessas forças espirituais que operam do lado direito. O lado direito é o quê? É a chamada coluna da misericórdia, do fluxo que dá vida. E do outro lado, temos 5 forças que operam do lado esquerdo. Que seria a coluna do rigor. Isso, do rigor, da disciplina, da restrição. Então, essa cena de Abraão com os animais seria, na verdade, uma alegoria para ele
manipulando, ou melhor, compreendendo essas matrizes do universo. Sim. Ele estava mapeando a estrutura cósmica. Precisamente. A análise do Morey André Klein Rosa nos mostra que Abraão, naquele momento, estava agindo muito mais como um astrônomo do espírito do que como um pastor de ovelhas. Astrônomo do espírito, adorei isso. Ele estava compreendendo a vastidão das engrenagens da criação, a influência astronômica e as leis que regem o universo inteiro. E o motivo pelo qual ele precisava ter essa visão tão monumental nos conecta direto com o nosso primeiro ponto sobre o ego. Espera, como assim? Imagina só contemplar o funcionamento de todo o cosmos, entender perfeitamente as 5 forças da misericórdia e as 5 forças do rigor operando em unissono. Deve ser avassalador. Diante de tamanha grandiosidade, a única resposta lógica para a mente humana é a humildade extrema. Verdade. O objetivo de Abraão, ao acessar esse mapa cósmico, era anular completamente o próprio ego. Ao compreender a complexidade da criação, a pequenez das ambições egoístas humanas se torna muito evidente. E aí ele pôde alinhar a própria vontade com um propósito maior. Que é o desejo de doação. Os animais representavam o domínio sobre a própria natureza animal em face do divino. Nossa! E se transforma completamente a forma como a gente enxerga esses personagens históricos, né? De meros criadores de gado para estudiosos das forças fundamentais da realidade. É uma mudança de perspectiva gigante. E essa ideia de domar o aspecto puramente físico e carnal para alcançar um estado espiritual mais elevado nos leva a um outro tema crucial no documento. O tema da circuncisão. Isso. O texto fala sobre a verdadeira essência da circuncisão, a chamada Brit Milá. E o que chama a atenção é que essa é uma prática física inegável, mantida por milênios. Como a fonte aborda isso sem ser pela via literal? Esse é um dos pontos mais desafiadores do ensinamento. O texto não nega a prática física em si, mas eleva o significado dela para um nível muito, muito mais rigoroso. A fonte revela que a verdadeira Brit Milá, a aliança genuína, não se limita à marca cortada na carne, como a tradição literal costuma enfatizar quase que exclusivamente. Então vai além do físico. O documento afirma que a verdadeira circuncisão exigida pela engenharia espiritual é a circuncisão dos lábios e da língua. Circuncidar a língua. É uma metáfora fortíssima. Sim. Isso significaria cortar os excessos daquilo que a gente fala, agir com mais silêncio. Muito mais do que apenas falar menos. Trata-se de compreender a física oculta por trás da fala. A física da fala. A tradição que estamos estudando ensina que as palavras que a gente pronuncia têm substância real. Elas criam coisas. Elas não são meras vibrações sonoras que desaparecem no ar assim que a gente fecha a boca. A fala cria realidades tangíveis. E o texto adverte que o mau uso da língua tem a capacidade de invocar o que eles chamam de anjos acusadores. Anjos acusadores. Fofoca, maledicência, palavras destrutivas, tudo isso atrai o rigor. E não atrai só para quem é o alvo da fofoca, mas principalmente para a vida de quem está falando. Entendi. A pessoa planta o rigor na própria vida? Exatamente. Portanto, fazer a circuncisão da língua significa limitar com uma precisão cirúrgica aquilo que sai da nossa boca. É purificar a fala na essência. O que nos encaminha para um detalhe que, pessoalmente, eu acho que é o enigma literário mais engenhoso de toda essa nossa análise de hoje. A história da Arca. A Arca de Noé. Para ilustrar esse peso devastador de não controlar a língua, a fonte usa essa narrativa famosíssima. E, de novo, temos uma história que, na camada mais superficial, é extremamente concreta. Muito concreta. Há um dilúvio gigantesco, um barco de madeira enorme para salvar espécies biológicas e, surpreendentemente, a Torá entrega um projeto de engenharia naval muito, muito detalhado. Sim, o texto bíblico não diz só, olha, faça um barco grande. Não é só uma ideia. Ele especifica meticulosamente as proporções. A fonte que estamos analisando traz essas medidas à tona. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para quem lê casualmente, parece só um rigor arquitetônico sem muito propósito, né? Bom, se conectarmos isso com um panorama maior,
a gente entende o mistério literário que está aí. E aqui entra aquela matemática hebraica novamente, a gemátria que a gente mencionou mais cedo. Ela mesma. Vamos aplicar de novo aquela lógica de que letras são números e números são letras. Tá. As medidas da arca não são apenas um tamanho físico, elas são um código alfabético. Vamos lá. O comprimento é de 300. 300. No alfabeto hebraico, o número 300 corresponde à letra Shin. Shin, ok. A largura da arca é 50. O número 50 corresponde à letra Nun, Nun. E a altura é 30. que equivale à letra Lamed. Então nós temos 3 letras soltas, Shin, Nun e Lamed. Isso. O que acontece quando juntamos as medidas desse barco? Letra por letra. Quando reorganizamos essas 3 letras que formam as dimensões estruturais da arca, elas formam uma palavra hebraica extremamente específica. Qual? A palavra Lashon. E a tradução de Lashon é? Lashon significa língua, o órgão da fala. Caramba! Isso é simplesmente genial, do ponto de vista literário e psicológico. A Arca de Noé, em toda a sua estrutura matemática detalhada, é feita literalmente da palavra língua. Literalmente. A engenharia espiritual descrita aqui desconstrói totalmente aquela história infantil do barco com os animaizinhos. É outro nível de leitura. Mas, como a gente aplica essa metáfora na prática? O que significa construir uma arca feita de língua para sobreviver a um dilúvio? Significa que a salvação diante do caos nunca vem de um abrigo físico externo. A salvação vem do domínio sobre a própria comunicação. O dilúvio seria o quê, então? O dilúvio, na visão mística, representa a destruição, o excesso de rigor. Sabe aquelas tribulações e crises avassaladoras que inundam a vida de todo mundo em algum momento? As fases difíceis. As águas turvas são os problemas do mundo, o caos externo. E a única forma de não se afogar nessa tempestade é criando um refúgio, e esse refúgio é a boca blindada. Boca blindada. O texto é categórico ao afirmar que dominar a língua é guardar os lábios contra aquele impulso horrível de falar mal das outras pessoas, de espalhar boatos, de focar só nos defeitos alheios. De julgar o tempo todo. Isso. A verdadeira arca é o uso da fala estritamente para propósitos elevados. Falar para unir as pessoas. Exato. Para consolar alguém ou para estudar e compartilhar o conhecimento superior, a xoxomar. Olha, fica muito claro que controlar a narrativa que emitimos para o mundo é a nossa grande tábua de salvação no meio da turbulência. É o nosso refúgio. E é um ensinamento que demanda muita disciplina diária, né? Muita. Bom, nós já cobrimos bastante terreno aqui. Verdade. Falamos sobre a matemática da destruição do templo como a quebra do nosso ego. Exploramos como Abraão mapeou as matrizes cósmicas da Sefirot, disfarçadas de animais, para reconhecer a própria pequenez. Isso. E acabamos de ver como a estrutura da Arca de Noé é um manual criptografado sobre o poder da língua. Um código brilhante. Então, o que tudo isso significa? Como a fonte amarra todo esse misticismo denso e milenar na realidade prática de quem acompanha a nossa análise, da pessoa que amanhã vai ter que pegar trânsito, lidar com conflitos no trabalho e administrar a própria vida. O ensinamento do Mori André Klein Rosa culmina num senso de urgência que é extremamente prático para o nosso dia a dia. Qual é a urgência? O texto serve como um alerta constante de que o nosso tempo neste mundo físico, nesta configuração material que a gente vive, é muito curto. Passa rápida. A janela de oportunidade que temos para realizar aquele concerto interno da alma é limitada. Então é considerado um desperdício absolutamente trágico passar os dias julgando as atitudes, as crenças e as religiões das outras pessoas. Ou, imagino eu, usar o próprio conceito de espiritualidade de religião como ferramentas para o próprio ego. Com toda certeza. O texto repudia fortemente a ideia de tentar usar o divino, sabe? Seja por meio de orações, de participação em ritos ou demonstrações públicas de fé, com o único intuito de satisfazer o nosso mundo do ego. Tipo pedir vantagem financeira, pedir para se dar bem. Pedir vantagens financeiras. Tentar garantir um lugar de privilégio espiritual em detrimento dos outros.
tudo isso é visto como uma incompreensão total do projeto divino. Faz todo sentido. O ensinamento enfatiza que, num nível muito mais profundo e real, toda a humanidade compartilha de uma essência única. A alma de Adam. Lembra quando a gente falou da alma de Adam? Todos nós somos fragmentos dessa mesma estrutura original. Então, logicamente, se somos todos partes de uma única alma, quando eu uso a minha língua para ferir alguém através de uma fofoca, ou quando meu ego tenta tirar vantagem de uma situação, eu tô, em última análise, sabotando a mim mesma. Exatamente essa a conclusão sistêmica do material. Caramba. Ferir o outro com palavras ou atitudes é causar uma laceração no próprio tecido da humanidade a qual a gente pertence. A gente fere a nós mesmos. E é por isso que a fonte encerra com uma visão grandiosa sobre o futuro. Qual visão? A reconstrução do templo. Ah, o templo que foi destruído. Isso, o templo final, o definitivo e indestrutível. Não será um projeto arquitetônico feito de cimento, pedras preciosas ou ouro. Nenhuma estrutura física pode conter o sagrado dessa maneira definitiva. E se não vai ser feito de matéria, como e onde esse templo vai ser erguido? Ele será erguido exclusivamente na consciência humana coletiva. Na nossa mente. O texto afirma que esse templo se torna uma realidade palpável quando o entendimento daquilo que a Kabbalah chama de Mashiach, que não é visto apenas como uma figura política ou mágica, mas como uma consciência extremamente elevada. Um nível máximo de iluminação e empatia. Quando esse nível preenche a mente e o coração das pessoas, é um momento de virada. É o momento em que a humanidade, como um todo, conseguir realizar aquela transformação basilar da qual a gente falou bem no início. A transformação do desejo. Converter completamente o egoísmo, a vontade de receber apenas para si mesmo, num estado contínuo e autêntico de desejo de doar. Olha que jornada fascinante, cheia de camadas a gente teve hoje. Sim, muito profunda. Para resumir o que exploramos aqui, esses textos antigos de milhares de anos, que infelizmente muitas vezes são lidos como meras crônicas literais de luto, registros de sacrifícios rurais ou manuais curiosos de construção naval. Aquela leitura de superfície. Isso. Eles carregam uma engenharia espiritual absurdamente sofisticada e totalmente focada no nosso autodomínio. Eles são, na verdade, mapas, né? Mapas internos. Mapas para navegarmos a nossa própria psique. Então, as quedas que sofremos na vida, às vezes em que o nosso templo pessoal é derrubado por uma crise, não marcam o fim da linha. De forma alguma. E nem são punições arbitrárias de uma força julgadora. Elas são a ferramenta que quebra o nosso orgulho. É a limpeza necessária. É o espaço que se abre para pararmos de olhar apenas para o próprio umbigo e começarmos a reconstruir a nossa arca interior. É a desconstrução diária do egoísmo para que a doação possa reinar de verdade. Perfeito. E isso levanta uma questão importante e eu diria muito provocativa para quem nos ouve levar como reflexão a partir de agora. Conta. Se voltarmos os olhos para o ensinamento sobre a Arca de Noé. Se construir a arca com as medidas exatas da palavra língua significa dominar a nossa comunicação para sobreviver a um dilúvio avassalador, qual seria o dilúvio nos dias de hoje? Nossa, excelente pergunta! Será que o volume incessante de fofocas, de desinformação, agressividade gratuita e todo esse ruído digital que inunda a vida de todo mundo diariamente através das telas? As redes sociais. Tudo isso. Será que esse não é o verdadeiro dilúvio moderno? E se for verdade, como estamos construindo as nossas arcas de palavras para não afundar no meio de tanta tempestade? Uma reflexão poderosíssima para carregarmos conosco nos próximos dias. E é com esse pensamento que encerramos a nossa análise aprofundada de hoje. Foi ótimo. Foi incrível. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que esteve conosco nessa jornada tão reveladora, por um conhecimento que tem raízes tão antigas, mas que, como a gente viu, carrega uma aplicação urgentemente atual. Atualíssima. Que a nossa exploração de hoje sirva de estímulo para manter a mente aberta, a curiosidade sempre viva e o compromisso firme com a busca contínua pelo autoconhecimento e pela empatia. Um grande abraço a todos,
cuidem das palavras que formam a própria arca e até o nosso próximo encontro. O templo de pedra cedeu e o muro se rompeu. Em 17 de Tammuz a doce ilusão se perdeu. Mas a verdadeira queda não é a dor material. É o ego que se quebra no profundo plano espiritual. Nós descemos a este mundo como centelhas em prisão, para transformar o orgulho na mais pura doação. A arca não é de madeira, é a língua que se cala. É o lachon bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shiloh e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. 9 de Av chega com fogo que o velho altar consumiu, para que o desejo de receber enfim ficasse vazio. 26 é a soma oculta da luz a ecoar. O sagrado e o Jeová vem a alma purificar. Não servimos pelo medo, nem por ouro ou por poder, mas para anular a sombra e a luz de Deus reter. A queda não é o fim, é a quebra do que é banal, para reerguer a morada no silêncio celestial. 5 matrizes de um lado e 5 na outra mão. A aliança de Abraão guiando a grande retificação. Da Altíssima Herumá até a fonte de Rezedit, a vaidade se desfaz e o nosso espírito cede, circuncidando os lábios, a nossa mente encontra a paz. O animal do sacrifício é o mal que fica para trás. A arca não é de madeira, é a língua que se cala. É o lachon bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shiloh e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. Olha além da letra e muito além da tradução, a verdadeira reconstrução começa na sua intenção. Toda a humanidade é uma alma única a despertar. O entendimento de Machar a todos vai curar. As pedras do santuário são as nossas almas em união, erguendo um novo mundo além da própria dimensão. A arca não é de madeira, é a língua que se cala. É o lachon bem guardado, onde a luz de Deus embala. Shiloh e Lamed formam a sagrada proteção. O dilúvio ruge lá fora, mas a paz no coração. O templo somos nós na infinita luz do Criador.
onde a quebra da vaidade dá lugar ao puro amor, onde a letra ressuscita e a verdade nos conduz, deixando a antiga sombra para habitar na luz. Amém. האבן נפל והרומא נפרצה ב17 בתמוז האשליה עבדה על הנפילה האמיתית אין עקב גשמי זהו האגו שנשבר במישור הרורני ירדנו לעולם הזה כן ניצות זאת בשביה להפור את הגאווה לנתינה טהורה הצבע אינני יציא הלשון ששותיקת זהו לשון שמור שבאור הבוריות הבשין נו ולמד יוצרים את ההגנה המבול סור ברוץ היש שלום בלב שישה באב מגיע עם האש שערלה את המזבח כדי שהרצון לקבל יישאר סוף סוף ריק 26 הוא הסכום הנסתר של האור יוטיבה ובא את הנשמה לטהר לא נעבוד מפרדלו עבור זהב או כוח אלא כדי לבטל את הצל ואת האור לשמור הנפילה אינה הזו היא שבירת התפל לבנות מרדש את המשכן בשקט השממי הרמש מטריד זאת מצד אחד ורמש ביד השנייה הברית של אברהם מנרה את התיקון הגדול מרורמה העליונה עד למקור הרזת היעילות מתפוגגת והרוח נרנעת במילת השפתיים הסרל מוצא שלום ראיית הקורבן היא הר שנשאר מירור האצבע אין האמת היא הלשון ששותקת זהו לשון שמור שבור הבור עוטף שין ולמד יוצרים את ההגנה המבול סוער ברוצר יש שלום בלב הבט מעבר לאות והרבה מעבר לתרגום הבנייה האמיתית מטרילה בכוונה של רע כל האנושות היא נשמה רק שמתעוררת